Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Ainda continuaremos a estudar como funciona a internet. Alguns termos agora que nós vamos ver estão relacionados com a parte de domínio. A gente vai entender agora o que é domínio da internet, que é bem necessário para que a gente entenda o funcionamento de quando a gente acessa um site. Então vamos só revisar aqui. Em algumas aulas atrás a gente viu o que é IP, né? Internet Protocol. O IP na verdade é um número, tá aqui um número, que corresponde a um endereço onde você vai acessar a sua página ou serviço. Um endereço onde você vai acessar o serviço. Características desse número de IP. Ele tem duas versões, certo? O IP versão 4, que é essa mais comum que a gente vai ver aqui, e tem o IP na versão 6, que é a mais recente desde o ano 2000, por conta do aumento do volume de informação que tinha na internet. O IP aqui na versão 4, ele tem 4 números separados por ponto. Na verdade, se a gente fosse estudar isso mais a fundo, você veria que na verdade são 4 octetos de bits, blá blá blá, mas não é necessário a gente ver isso aqui não é internet avançada. 4 números. Esses números, por estarem relacionados com os bits, esses números indicam, esses 4 números aqui, eles indicam o endereço de qualquer dispositivo na internet. Qualquer dispositivo, pode ser uma impressora, pode ser um computador, um notebook, um tablet, um celular, um site também, já que um site, as páginas estão em um computador, em um servidor. E esses números, qualquer um deles, ó, certo? Isso aqui não corresponde a um número decimal, não, certo, gente? Cada número, cada separação dessa aqui por ponto equivale a um número que vai de 0 até 256. A gente também não vai estudar o porquê, porque aqui não é rede avançada, certo? Vai de 0 até 256. Aqui também, ó, de 0 até 256 e de 0 até 256. Você já viu aí todos esses números. E correspondem a um endereço. Então, eu posso ter endereço como esse aqui que eu coloquei. Esse endereço aqui, por sinal, é o endereço, quem quiser testar aí, ó, é o endereço do Google. Se você digitar esse número que está aí, 172.217.6.36, no seu navegador, você vai acessar o site do Google. Mas, professor, eu posso acessar ele digitando www.google.com. Não pode? É assim que a gente faz com qualquer outro site, né? www.americanas.com.br, www.receitafederal.gov.br. Então a gente digita um nome, a gente não digita um número. Imagina a gente ter que lembrar, certo, gente, de vários números. A gente não consegue decorar hoje em dia nem mais os números de telefone, que era tão comum antigamente. Então imagina aí, milhares de sites você ter que decorar um número, Então a internet faz isso pra gente através do IP e através de algo chamado domínio, que a gente vai ver. Certo? A gente poderia decorar vários números, mas hoje em dia o cérebro da gente ele está meio assim, como o de Homer. Então, como é que funciona a internet? Como é que funciona essa questão dos números, essa questão dos domínios? Primeiro, a gente tem que saber o que é DNS. Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio. Vamos ver só, é mais um servidor. É por isso que a gente teve que ter aquela aula passada de cliente-servidor para entender o que é um servidor. Então, aqui eu tenho mais um servidor na internet. Um servidor de domínio. Para que serve esse servidor de domínio? Ele vai pegar o nome que você está digitando e converter em números para a máquina poder acessar a página. Basicamente isso. Você quer acessar alguma coisa? Quero acessar alguma coisa. Então você vai digitar... Ah, meu Deus, não atrapalhe minha aula não. Você vai digitar aqui, ó. Certo? Digamos, www... E às vezes nem precisa mais digitar esse www, né? .google.com. Esse endereço que você digitou, ele vai para um servidor DNS. O que esse servidor DNS faz? Ele vai lá numa tabela, num banco de dados, certo? É como se fosse antigamente
lista telefônica, para você que não entende, que é muito novo e não sabe o que é lista telefônica. Se você pegar os seus contatos do seu celular, né, tem vários contatos e tem os números. A gente nem quer saber o número, né? Clica lá no nome do contato, ele já diz que é direto. Mas o DNS, ele retorna um número, aquele número que a gente viu no slide anterior, por exemplo, 172.217.636. Ele vai retornar aqui, ó, 172.217.6.36. Pronto. Você entra com essa chamada aqui, certo? Quando você acessa o Google, o que está fazendo? Entra com essa chamada, ele retorna esse número vai para o servidor web, esse mesmo número aqui, ó, ele que vai para o servidor web 217.636, e o servidor web manda a página para você, a página aqui do Google, com aquela barrinha aqui para você procurar, né? Google, certo? Então, basicamente isso. Então, isso com o servidor de DNS faz. A gente está estudando só esse cara aqui, certo, gente? Esse outro a gente já viu. O servidor de página, ele retorna uma página. Então, o servidor DNS, ele pega o nome e transforma em endereço. Pega o nome e transforma em endereço numérico. Então, quando você digita o endereço numérico direto, ele já vai para o servidor. Bom, mas vamos lá. Então, certo? Ah, professor, mas isso aí é um computador, se fosse celular. Por isso que eu botei isso aqui, gente. Tanto faz. Certo? O procedimento é o mesmo, independente do dispositivo que você tenha. Pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser qualquer coisa que você acesse a internet, relógio. Se você coloca um endereço, certo? Esse endereço é convertido pelo servidor de DNS, certo? O servidor de domínio. Então, ele converte o endereço em um número, converte o endereço em um número, converte o endereço em um número que não deixa de ser um endereço, né? Vamos dizer assim, ó, converte o endereço em IP, converte o endereço em IP. Inclusive, o seu próprio computador tem um IP também, se alguém quiser localizar. Domínio, geralmente, é um nome e uma extensão. Vamos usar sempre o mesmo exemplo, né, para você não se perder. www.google, não é como a gente chama, .com. Pronto, google.com. O domínio, certo? Nada mais é do que um nome e uma extensão. É o nome que referencia o seu site. Professor, como é que faz? Infelizmente a gente não está tendo aula prática, certo, gente? Para mostrar como é que faz. E fora que fazer um site, você tem que contratar um servidor para guardar suas páginas, você tem que escolher um nome e por aí vai. Mas isso não é aula prática, certo, gente? Então, basicamente é o seguinte. Eu tenho um nome é qual? Google, é o nome da sua empresa. No caso aqui, uma das maiores empresas do ramo da internet, obviamente. Certo? Que é o Google. E depois tem uma extensão. Todo site da internet vai ser assim. Ah, professor, mas tem um que tem .br, também faz parte da extensão. Eu vou falar daqui a pouco. Mas basicamente é o nome e extensão. Nome e extensão. Professor, e esse www aqui? Ó? Isso não faz parte do nome, não? Não. Professor, ainda tem o HTTP. O HTTP a gente nem digita mais, né? Faz parte dos protocolos. A gente viu isso na primeira aula, deu uma olhadinha aí na primeira aula do quarto trimestre. E o www basicamente é o serviço, né? Porque às vezes você pode acessar também o FTP e tudo mais. Então, basicamente isso aqui a gente nem está usando mais. É o World Wide Web. A gente nem está usando mais. Os navegadores, quando você digita a partir daqui, se você digitar só google.com, ele já aceita. Extensões. Vamos só voltar aqui. Ó. Então, eu tenho nome e extensão. Nome não tenho o que explicar, né? Professor, quem é que escolhe um nome para o meu site? É você que escolhe o nome quando está construindo. Certo? Inclusive, o nome de domínio. Inclusive, na época que a internet surgiu, surgiu também os aproveitadores, certo? Uma safadeza aqui no Brasil. Por exemplo, eu registrava, a Americanas ainda não tinha feito nenhum site, por exemplo, então eu ia e registrava americanas.com no meu nome, americanas.com.br no meu nome. E tinha muita gente que acessava americanas.com.br e ia cair em outro lugar. Eu podia até usar para outros fins maléficos, por exemplo. Então eu começaram a registrar, alguns malas começaram a registrar esses domínios para vender depois.
Então, se as americanas viessem, o dono sou eu, quero vender para você. Certo? Eu registrei primeiro. Hoje em dia já não é mais possível fazer essa safadeza, mas antigamente era sim possível. Certo? Você registrar um site no nome de outra empresa da qual você não tivesse nenhuma relação. Existem empresas que são homônimas, aí dava uma confusãozinha, certo? Digamos que eu tivesse uma lanchonete chamada Americanas, aí eu ia colocar, aí dava essa confusão toda, mas tinha gente que usava isso para o mal mesmo, tinha gente que não era por acaso não, era para fins de venda. Então vamos às extensões. Extensões é a parte final, certo? Do seu endereço. Quando você digita google.com, esse .com aqui é uma extensão. Então vamos ao significado dessas extensões, gente. Extensões são os nomes finais de cada site que você acessa, de cada nome de domínio que você acessa. E essas extensões têm um significado. Existem várias inúmeras, eu não vou falar todas aqui. Vou colocar aqui as mais comuns. Não quero que você decore, basta que aprenda, pelo menos as mais comuns. Certo? .com se refere a qualquer site comercial. Então, lojas de vendas, lojas de sistemas de filmes, de locadoras e por aí vai. Professor comercial é só para comércio. Às vezes eu aceito um site que não tem nada a ver com comércio e tá ali .com. Comercial não necessariamente tem a ver com comércio. Às vezes ele vende uma propaganda. Certo? São sites, a gente diz que é comercial, mas não necessariamente está vendendo alguma coisa. Às vezes o próprio conteúdo do site ele está relacionado com comércio. Mas basicamente é assim, .com comercial. .gov são os sites governamentais. Tá? Principalmente aqui é usado no Brasil, não sei como é usado em outros países, mas o .gov daqui são sites governamentais. Então você entra no site da Receita Federal, entra no site de algum ministério, está tudo .gov. Professor, eu posso criar um site .gov? Não, porque exige todo um registro. Quando você está fazendo registro de domínio, eles exigem que você esteja associado realmente a um órgão do governo para que tenha essa terminação .gov. Então, .gov, sites governamentais. Os pais de vocês devem ter muito acesso, pelo menos uma vez por ano, né? Não vou dizer que é muito acesso, mas uma vez por ano deve quebrar a cabeça com esse tipo de site, que é o site da Receita Federal, receita.org.br. .gov.br, lá vai eu com .org. .org são de organizações, geralmente organizações que tipo de organizações? Sem fins lucrativos, ONGs, por exemplo, Wikipédia, que é um tipo de organização, uma biblioteca que serve como organização. Então, ela é .org. Certo? Wikipedia.org, pode dar uma olhadinha. .edu, referente a sites de educação. E por aí vai. Certo, gente? Falando isso aqui, geralmente relacionado aqui aos nossos sites nacionais. E depois do .com, vem mais alguma parte que é referente à localidade. Certo? Não deixa de ser uma extensão, não é bem extensão, mas é a parte que identifica a localidade desse site. Então, BR é o nosso aqui Brasil. PT é Portugal. A gente vai ver muitos sites em português de Portugal. É comum você pesquisar alguns termos na internet e ele jogar você para uma página de português de Portugal. O AR são os nossos hermanos aqui da Argentina. FR, França, e por aí vai. Certo, gente? Eu disse a vocês que não era para a gente decorar, é só para que você aprenda que quando aparece .pt, .br, .a, está se referindo, geralmente são duas letrinhas que se referem ao país. Certo? Professor, são as iniciais, por exemplo, Brasil é BR, Portugal não é. Então não tem bem uma convenção quanto a isso, você que tem que aprender na prática qual país. Um detalhe, geralmente quando não se coloca, vamos voltar aqui ao site inicial,
que eu usei como exemplo em toda a aula, google.com. Professor, cadê aqui o ponto? .br, .pt, .br não existe? Não, gente, não existe. Porque geralmente, quando o site faz referência a um servidor dos Estados Unidos, certo? Se estiver nos Estados Unidos, não se usa a referência de localidade, é uma convenção da internet. Foram eles que criaram, né? Então eles convencionaram assim. Então, se o site estiver em servidores, certo? Cuja localidade seja norte-americana, dos Estados Unidos, não vai ter essa extensão de localidade. Agora, quando tiver .com.br é no Brasil, .com.pt é em Portugal, .com.uk é United Kingdom, ou seja, o Reino Unido, é na Inglaterra. E por aí vai, certo, gente? Então, entenderam aí a questão das extensões. Então, gente, é basicamente isso que acontece quando você acessa um site. Nas próximas aulas, antes do exercício, vou encerrar aqui. Nas próximas aulas, a gente vai estar estudando aí sim como acessar realmente o Google. E eu vou dar algumas dicas de pesquisa com o Google. Certo? Como pesquisar outros sites, a gente vai entender o que é o Google, como surgiu e como pesquisar a partir do Google, que é um dos buscadores mais famosos ou mais poderosos da internet. Vamos aos exercícios. O IP é um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo. A gente já viu isso, né? Cada dispositivo que se conecta à internet não é cada pessoa, é cada dispositivo, certo? Um computador, impressora, smartphone, etc., conectado a uma rede de computadores que utiliza o protocolo da internet. O protocolo da internet que é o IP, para a comunicação. Na sua versão 4, olha aqui, porque o IP tem versão 4 e 6, sendo que a versão 6, embora tenha começado ali no meados dos anos 2000, ainda não está muito difundida, mas já é usada, é bastante utilizada. É um endereço no formato decimal, esse é o mais conhecido, certo? Como, por exemplo, 192.168.1.2, onde cada número pode variar entre cada número que ele diz, ó, o 2, o 1, o 168 e o 192, eles podem ir de quanto a quanto? Aí ele diz de 0 até 999, ou seja, só pode ser 3. Entre 1 e 999, então não pode ser o 0, porque a gente já viu que não. Certo? Um endereço muito comum em computadores é 192.168.0.1, que é onde está o roteador. Quando você quer acessar o roteador para mudar alguma configuração, você acessa esse IP aqui, geralmente. Então, pode ser 0. Se pode ser 0, isso aqui cai fora. Até agora eu não sei. Pode ser de 0 até infinito, pode ser qualquer número aqui? Não, gente. Isso aqui é o seguinte, ó. Cada número desse, na verdade, equivale a 8 bits, a um octeto. Só para você ter ideia. Mas como a gente não trabalha em bit, bit pode ser 0 ou 1. Certo? Coloquei tudo 0 aqui só para ficar mais fácil você identificar a posição. Eu posso ter 0, 1, 0, 1, 0, 1, então eu vou ter 256 combinações, ou seja, 256 números para cada espaço desse aqui entre os pontos. Então vai de 0 até 256. Todos esses números aqui, ó. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Não pode ser número quebrado, obviamente. 0,5, 0,3 não pode. Não pode ser número negativo, menos 10, menos 15, menos 20 também não pode. Certo? É um número inteiro que vai entre 0 e 256. Cada um desses números aqui. E nenhum tem relação com o outro, certo? Nenhum está necessariamente amarrado ao outro. Ah, se aqui for 256, aqui pode ser 256? Pode. Então, isso quer dizer que se eu pegar um IP, ele pode ir de 0.0.0.0 até 256, 256, 256 e 256. Certo? E a partir daí você constrói inúmeros endereços e veja que mesmo com isso, a internet de hoje não foi suficiente. Resposta correta, a letra D. Os números podem ir de 0 até 256. Pode aparecer 257, professor? Obviamente que não. Relaciona um endereço nominal, site do Google, por exemplo, o nome que eu vou digitar. Certo? Lá vem de novo o nosso velho exemplo aqui. www.google.com.
com o endereço real, que é o que na verdade é aquele número que eu mostrei para vocês, que eu nem decorei. Certo? Número final, ponto 6.36 parece. Para poder acessá-lo. Essa é a função do... Quem é que faz essa relação, gente? Do nome que você digita com um número que você nem precisa conhecer, é o DNS, né? Certo? O servidor DNS que faz isso para você. Roteador não, Wi-Fi também não e nem USB. USB não é nem para conexão com a internet, por exemplo. Você pode até conectar algum aparelho para conexão com a internet via USB, mas não é. Não necessariamente. Se não houvesse o DNS, certo? Já tá, não tem DNS. A internet não existiria. Nada a ver, né, gente? O DNS ele converte nome em número, nome em número. Certo? É como se você pegasse sua lista telefônica, tá lá o nome, eu quero saber o número. Quando você faz isso, você está agindo como um DNS, por exemplo. Então, seu telefone não existiria se não tivesse agenda? Nada a ver. O roteador não funcionaria, nada a ver, também não está relacionado. O DNS não está relacionado com nenhum tipo de aparelho. Precisaríamos usar números para localizar os sites. Eu não tenho DNS. Eu, ao invés de colocar google.com.br, tenho que digitar aquele endereço que eu dei no início. Então a resposta correta é a letra C. DNS serve para isso, para transformar número no nome do site. Então, se não tivesse para transformar o nome do site em número, perdão. Se não tivesse o DNS, você ia ter que usar aquele número, ia ter que decorar um monte de número igual a lista telefônica. E não seria necessário ter IP. Aí é que seria necessário ter IP mesmo, né? Certo? A resposta correta é a letra C. A função do DNS é transformar nome em número, nome em número. Quando acessamos a um site e digitamos www.x, ou x aqui é um site qualquer, google.com, americanas.com, disney.com, fox.com, starwars.com, qualquer coisa aí. Ele digitou xxx.com.br, submarino.com.br. A extensão, ou seja, essa terminação aqui, .com.br, significa o que, gente? Nesse caso, que é um site comercial. Opa, olha o com aqui. Com é comercial. Então isso aqui está certo. Vamos ler o resto dos Estados Unidos. Tá errado, né, gente? Ó, BR aqui significa o quê? Que é um site que está em qual localidade? No Brasil. Show! Que é um site governamental do Brasil. Eita, do Brasil, professor. Brasil, zil, acertei. Errou de novo. Não é governamental. Certo, gente? Site governamental, ou seja, relativo a órgãos do governo, como o site da Receita, o site do INSS, eles têm a extensão gov. Então cai fora, tá? Não é tu também não. Que é um site comercial do Brasil, com a extensão do Brasil. Muito bem. Um detalhe. É possível eu estar em outro país e criar um site que esteja localizado no Brasil? Sim, é possível. Você contrata um servidor de onde quer que você esteja. Certo? Aí seu site vai estar localizado no Brasil. É isso que esse pessoal que pirateia filme faz. Certo? Para colocar filmes na internet. Eles estão no Brasil, mas tudo que eles depositam, tudo que eles guardam, está localizado em outros países, de difícil acesso pela justiça. Mas pode-se sim ter um conteúdo guardado em servidores de outro país. O servidor não necessariamente tem que estar no Brasil. Quando eu digo assim, ó, localidade Brasil, certo? Quer dizer que é um servidor relacionado ao Brasil, mas não necessariamente vai estar guardado aqui. Na sua maioria vai estar sim. Que é um site comercial do Brasil. Letra C, mais uma vez, haja a letra C, que é um site protegido contra vírus. A gente vai ver essa questão de vírus em aulas posteriores, a gente vai entender o que é um vírus, ter algumas noções de como se proteger contra vírus, mas nem o site, certo, que tenha .com.br não quer dizer necessariamente que ele está protegido contra vírus. Nem o site .com.br, .com.fr, a extensão do site, o nome do site, não quer dizer que ela é protegida contra vírus. Não é pelo nome do site que você vai ver. E às vezes tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu falei muito aqui da Americana, né? Americanas.com. Tem gente que faz assim, ó. Americana, tira o S. Americana.com.br,
e deixa o site todo parecido com o da Americanas. Só que você nem percebe que lá no nome de domínio não tem o S. Então você acaba caindo em uma armadilha, dando o nome do seu cartão de crédito. Então você tem que saber se precaver para não ser enganado na internet, certo? Prestar atenção bastante aos nomes e se o site é seguro ou não. A gente vai falar disso na aula de segurança da internet ainda nesse bimestre. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Google. Certo, gente? Até mais.